Boa tarde. Vamos continuar o exame neurológico. Na aula passada falamos do estado mental e seus componentes e as suas características. Falamos dos nervos cranianos e falamos também da sensibilidade. Então, o que sobrou é a motricidade. Então, na aula 2 nós vamos falar da força muscular, dos reflexos tendinosos, do tônus muscular, equilíbrio e, por fim, vamos falar dos sinais meníngeos que tem a ver com a meningite. Então, sobre a força muscular é avaliada em graus, não é? De 0 a 5. Então, quando o valor é 0, significa que o paciente, ao pedirmos ao paciente para levantar a mão, nos cumprimentar, qualquer coisa que seja, não vai conseguir mexer aquele membro porque a força muscular é de 0. Então, não vai conseguir mexer e nem vais perceber alguma tentativa a nível dos próprios músculos, não é, de tentativa de movimento. Então, não se passa nada, resumindo. Agora, se for nível 1 ou grau 1 de força muscular, o membro não vai se mexer, mas tu vais perceber contração dos músculos. Então, o membro não se mexe, mas os músculos contraem na tentativa de mexer o membro. Se a força for 2/5, o membro consegue mexer-se, mas não consegue mexer-se contra a gravidade. O que isso significa? Consegue mexer aí onde está, mas não consegue levantar a mão, não é? E nível 3, não é? O paciente consegue movimentar o membro contra a ação da gravidade. Isto é, consegue levantar a mão. Mas se por acaso tu levares uma pedra ou exerceres algum tipo de força, não é? Levares uma pedra, pôres na palma da mão ou qualquer coisa que tenha algum peso considerável, não é? A mão dele cai logo, porque não tem resistência, não tem aquela força de 5/5, é 3/5. Agora, no nível 4, não é? O paciente consegue levantar a mão, se for levar uma pedra de um peso moderado, pode conseguir segurar, não é? Por algum tempo, não é? E no nível 5, aí sim é que nós vamos ter a força muscular normal, aquela força muscular que nós esperamos encontrar num paciente sem patologia nervosa, num paciente que esteja bem sob o ponto de vista físico, não é? e neurológico. Então ele vai conseguir carregar a pedra assim como tu consegue. Se pedires ele para apertar a tua mão com toda a força, não é? Do mesmo jeito que tu apertas, vai conseguir apertar, não é? Então essa é a força muscular de 5/5. Então, de uma forma resumida, temos 6 níveis, de 0 a 5, são 6, não é? Quando é 0, não se passa nada, nem a nível da visão, ouvires, nem em termos de movimento. 5 é aquilo que é normal. Então, de 1 a 4, a força muscular, não é? Vai sendo classificada em função do seu aumento, não é? Gradualmente, não é? No 1 também não se movimenta, mas às vezes não é? Os músculos já se contraírem. No nível 2 movimenta-se, mas não contra a gravidade. No nível 3 movimenta-se contra a gravidade, mas não consegue resistir a qualquer coisa que tu possas pôr nesse membro de peso. E no 4 consegue movimentar-se contra a gravidade, consegue carregar certos objetos, mas não com aquela força ou aquela resistência. E no nível 5 é aquilo que já tinha sido explicado. Então, temos a nível da motricidade os reflexos também. Então, temos reflexo bicipital, reflexo braquioradial, reflexo tricipital, patelar e aquileo. Então, o nome dos reflexos é em função da região na qual vamos encontrar, não é? Essas estruturas. Bicipital tem a ver com bíceps, braquioradial, tricipital tem a ver com tríceps, patelar tem a ver com, não é, a patela que está na articulação do joelho, aquileo, aquilo que nós chamamos de tendão de Aquiles. Então, reflexo o que é? É uma resposta involuntária, imediata do nosso organismo a um estímulo externo nocivo, assim eu posso dizer. Supostamente, por exemplo, tu levas o membro inferior por acidente, passas por um sítio que tem fogo e tocas um carvão em chamas. Tiras antes de pensares que devias tirar, não é? Isso para dizer o quê? Que essa informação não precisou chegar a nível do cérebro,
não é? Essa informação só chegou na medula espinhal e a medula espinhal mandou ordens para que se retirasse o membro que estava a ser afetado por esse carvão em chamas. Isso é que é reflexo. Então, aqui nós temos uma imagem, não é? Que esquematiza aquilo que realmente é o reflexo. Então, como vocês podem ver, tem fibras sensitivas que vão transmitir a informação sensitiva, não é? Da coxa para a medula espinhal, e depois tem fibras motoras que vão transmitir as ordens da medula espinhal para a coxa. Então, temos o estímulo, que é a nível do tendão patelar, não é? E nós vamos ter reação que vai ser a nível da perna, assim eu posso dizer. Então, se por acaso nós levamos um martelo, não é? Percutimos aí no estímulo, no tendão patelar, significa que esse tendão vai esticar o músculo, não é? E ao esticar o músculo, há de transportar essa informação através da fibra sensitiva para a medula espinhal que o músculo está a ser estirado. E a medula espinhal há de mandar uma resposta através da fibra motora para o músculo contrair e durante a contração do músculo há de puxar o tendão e o tendão há de puxar a tíbia e há de haver a extensão, não é? Da tíbia ou da perna. Então é assim como se caracteriza o reflexo patelar. Em pacientes normais ou sem patologia nervosa, o reflexo patelar é normal. Tu percebes o movimento de uma forma normal. Agora, em pacientes com patologia, ou o reflexo estará aumentado ou o reflexo estará reduzido. Então, em função do fato de estar aumentado ou reduzido, vamos pensar em alguma patologia nervosa específica. Tônus muscular. O tônus muscular é o estado de tensão elástica que apresenta o músculo em repouso. Então, o tônus pode ser normotônico, hipotônico ou hipertônico. Quando o tônus for normal é normotônico, se for abaixo do normal é hipotônico, se for acima do normal é hipertônico. Normotônico é aquilo que aparece ou acontece ou se visualiza ou se constata em pacientes sem patologia de fórum neurológico, não é? Hipotônico é quando o tônus está abaixo. Então, tanto o hipotônico assim como o hipertônico são indicativos de alguma lesão a nível do sistema nervoso. E o que seria isso de tônus, não é? Seria a resistência ou a facilidade com a qual, não é, o profissional de saúde vai exercer algum movimento, não é, articular no paciente. Por exemplo, alguém a descansar na tua casa, tu decides mover, né, o braço, o antebraço, não é? Flexão, extensão, flexão, extensão. Tu percebes, não é, algum grau de resistência ou algum grau de facilidade, como quiserem, não é, se expressar durante esse movimento, não é? Então, aquele grau de resistência é um grau de resistência normal ou grau de facilidade normal com o qual tu podes exercer esse movimento. Isso chama-se tônus normal ou normotônico. Se houver mais resistência do que o normal, é hipertônico. Se houver menos resistência, né, vai ser hipotônico. Então, tanto hipertônico assim como hipotônico são indicativos de alguma lesão ou de algum problema a nível do sistema nervoso. Motricidade, não é? Na motricidade nós vamos ter o teste de Romberg e movimentos do dedo do nariz. O teste de Romberg eu já tinha explicado na aula passada, que é responsável para avaliar o equilíbrio do paciente. E o equilíbrio do paciente é responsabilizado principalmente pelo cerebelo, não é? E esse teste tem essa função mesmo de testar o equilíbrio, de testar, não é, o estado de cerebelo. Então, pede o paciente para ficar de pé com os pés juntos, vai esticar as mãos, não é, horizontalmente e fecha os olhos durante 60 segundos. Se o paciente chegar a cair, significa que o teste de Romberg é positivo, realmente existe algum problema a nível do cerebelo que é responsável pelo equilíbrio, ou se o paciente tender a cair, não é? Tender a cair significa ele, quando percebe que está para cair, abre os olhos e depois acaba mesmo, não é, revertendo a situação. Movimentos do dedo, nariz, também é simples. Tu pedes ao paciente para levar o dedo, não é, fazer movimentos repetitivos, tocar o nariz
e tocar uma estrutura qualquer. Tocar o nariz, tocar uma estrutura qualquer, de forma cíclica. Então, espera-se que ele consiga tocar o nariz, essa estrutura, ou esse ponto, não é? Pode ser, podemos pedir ao paciente para tocar o nariz e tocar o joelho, por exemplo. Tocar o nariz, tocar o joelho. Tocar o nariz, tocar o joelho. Ou tocar o nariz, tocar a coxa. Então, pacientes que têm problemas de coordenação motora não conseguem fazer esse exercício. Como é que eles fazem? Falham, o nariz toca na bochecha, na testa, por aí em diante. Então, esses 2 testes, se forem positivos, são indicativos de alguma lesão a nível do sistema nervoso. Sinal de Babinski, não é? A nível do sinal de Babinski, não é? Acho que vocês já procuraram escrever ou levar uma caneta a passar na planta do pé de alguém. A pessoa sente comichão, sente incômodo, não é? Então, é essa técnica que se exerce para se avaliar o sinal de Babinski. Tu pegas uma estrutura pontiaguda, não é? Na pior das hipóteses, se tiveres uma caneta, se só tiveres a caneta, podes usar a caneta. Mas melhor mesmo é a tampa da caneta para não ter que escrever na planta do pé do paciente. Então, fazes um movimento, não é? A contornar a planta do pé. Então, durante esse movimento, a reação normal é que os dedos do pé todos fechem-se, contraiam-se, não é? Por um reflexo. Mas, o que é que acontece no paciente com lesão a nível do sistema nervoso, uma lesão que afeta aí? Os dedos, realmente, a maior parte deles, não é? Desde o 2º dedo ao 5º dedo vão se contrair, só que o dedo máximo, o hálux, não vai se dobrar, vai se esticar, o que vamos chamar de extensão. Então é por isso que fica em forma de leque. Como vem escrito, caracteriza-se por uma extensão do hálux em forma de leque. O hálux, que é o dedo maior, fica em extensão, mas o resto dos dedos fica em contração. Isso dá a impressão de se tratar de um leque. Acho que vocês conhecem o leque. Então isso é indicativo de alguma lesão a nível do sistema nervoso. Sinais meníngeos. Os sinais meníngeos são usados para o diagnóstico da meningite. Meningite é a inflamação das meninges. Meninges é a membrana ou o conjunto de membranas que envolve o encéfalo. Então, essas membranas estão divididas em 3 camadas: dura mater, aracnoide e pia mater. Não é? Então, são essas membranas responsáveis pelo envolvimento, não é, do cérebro. Então, entre a pia mater e a aracnoide existe o espaço subaracnoide, como vê ele legendado, que é responsável pela condução do líquido cefaloraquidiano. O líquido cefaloraquidiano tem a função de amortecer os impactos durante os choques que nós vamos ter na cabeça, acidentes, por aí. Então, como vocês podem ver, no lado esquerdo temos a estrutura das meninges que não estão inflamadas. No lado direito já temos a estrutura das meninges inflamadas. Tanto é que vocês vão conseguir ver essa vermelhidão nessa região, que é indicativo de meningite. E a nível do microscópio, com certeza, vai se encontrar o possível agente dessa meningite. Bactérias ou vírus ou qualquer outro agente diferente desses que acabei de citar. Então, já sabemos o que são meninges, já sabemos o que é meningite. Agora falta saber quais são os sinais que nos fazem chegar à conclusão de que o paciente tem meningite ou não. Então, esses sinais meninges são esses 3 que nós temos. Temos a rigidez de nuca, temos o sinal de Kering e temos o sinal de Brodzinski. Como é que avaliamos a rigidez de nuca? Pedir o paciente deitado, não é? Nós decidimos elevar a cabeça, porque usamos as nossas mãos, pegamos na nuca, decidimos elevar a cabeça, fletindo o pescoço, na tentativa do queixo do paciente tocar a parede torácica. Não é? Então, durante esse processo, o paciente queixa-se de dor bem antes, não é, do queixo tocar o tórax devido à dor. Então, há uma rigidez. Tu percebes que há uma dificuldade durante a execução desse movimento. Isso é o sinal de rigidez de nuca. Enquanto que o sinal de Brodzinski, quando tu fazes o mesmo movimento, tentas elevar a cabeça e fazer flexão do pescoço na tentativa do queixo tocar no tórax, o paciente dobra, não é, os membros inferiores a nível de joelho, como vocês conseguem ver aqui na imagem de baixo, o sinal de Brodzinski. Então, enquanto que o sinal de Kering, tu não pegas o pescoço, não pegas a cabeça, mas pedes o paciente para esticar os 2 membros inferiores, para esticar os pés, as pernas, e depois
decides elevar um dos membros, não é? E ao elevar um dos membros, o paciente, de tanta dor que vai sentir, vai dobrar o membro em questão, como a imagem vai mostrar aí. Então, esse seria o sinal de Kerring positivo. Então, a aula termina por aqui no contexto